Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Na tela estão os meus simpáticos livrinhos à venda no Clube de Autores. Se você tem interesse em se aprofundar no mercado, uma das formas que eu recomendo é através do estudo em livros, nada de cursos, livros. Você pode estudar livros internacionais, livros de excelentes autores, por aí, tem de todo tipo. Os meus são esses que eu procuro traduzir ah, conceitos que são muitas vezes bastante complicados para uma linguagem muito mais simples e que as pessoas consigam entender, evitando as questões matemáticas que geralmente os livros abordam com muita profundidade, que se tornam complexas ou até mesmo muito chatas. Nós temos livros de opções, nós temos livros de controle de risco, de educação financeira para jovens, como operar vendido no mercado, quando está subindo é a hora que a gente tem que aprender a operar vendido, e em que eu tento transferir um bocado da sabedoria, ou melhor, do conhecimento que eu adquiri ao longo de 14 anos de mercado para vocês. Então, esses livrinhos estão disponíveis aqui. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, lejam lá as sinopses, talvez se interessa. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o seguinte. Uma das perguntas mais recorrentes que eu vejo acontecer, não só para mim, mas para muita gente, é qual ativo eu devo operar, Campos? Eu quero operar um ativo, mas quais que eu escolho? E aí vem aquela resposta assim: depende. Ou seja, o cara faz a pergunta e sai pé da vida. Por quê? Porque você não deu uma resposta objetiva. Para a pergunta ter uma resposta, ela precisa ser precisa. Se você chega para mim e fala assim, qual ativo eu devo operar? Eu vou te dizer, depende. Mas se você chega para mim e fala assim, qual ativo eu devo operar? No day trade. Você vai fazer day trade de ações e você quer saber quais ativos você pode escolher para operar. Ah, mudou totalmente a pergunta. Aí eu vou te dar uma resposta. Se você fala assim, quais ativos eu devo operar no swing trade? Muda, os ativos vão ser diferentes daqueles. Quais ativos eu devo operar no position? Vão ser ativos ainda diferentes daqueles. Portanto, o tipo de trade que você faz vai implicar num tipo de ativo diferente. Por quê? Porque os objetivos do trader são diferentes. Tá? Então vamos lá. Vamos dar uma analisada nisso aqui de uma forma que tento fazer com que seja relativamente simples. Eu vou usar um exemplo básico. Tá? Petro 4, Petrobras e Prio 3, PetroRio. Tá? Que são empresas do setor de petróleo, são muito parecidas né, em termos de atuação. Óbvio que a Petro é muito maior e tal, mas empresas que atuam no setor de petróleo, mesmo ramo, teoricamente influenciadas pelo mesmo ativo, né, o petróleo. Muito eu vejo frequentemente o pessoal falar assim: ah, o petróleo está subindo, então a Petro vai abrir subindo hoje. O petróleo está subindo, então a Prio vai abrir subindo hoje. Tal. Coisa que não tem nada a ver, mas isso é tema para um outro vídeo. Mas, de qualquer forma, as duas deveriam ser influenciadas pelo mesmo assunto, porque, uma vez, são petrolíferas, vivem disso. Pois é, será que são? Vamos ver. Bom, como é que a gente faz esse tipo de análise? Eu não estou aqui para discutir se elas são ou não são influenciadas pelo petróleo. Isso a gente faz num outro vídeo. O objetivo aqui é dizer se qual das duas você escolheria para operar. O que a gente tem aqui na tela? Aqui na tela eu peguei aqui no Profit. Tá? Cliquei com o botão direito sobre essa imagem. Quanto menos coisa tiver na tela, melhor, porque senão ele vai copiar tudo que tiver. Se você fizer isso aqui, ele vai copiar tudo que tem aqui. Banda de Bollinger, média, todas essas médias, vai copiar tudo. Então, tenha um layout que seja só de preço, mais nada. Aí você clica com o botão direito, vem aqui, ó, copiar para Excel. Quando você clicar copiar para Excel, ele vai copiar todos os preços de abertura, fechamento, máximas e mínimas de todos os candles possíveis aqui da tela, ó, desde aqui de trás, desde lá de trás até agora. Todos. E vai, na hora que você botar aqui no Excel, e botar colar, ele vai colar aqui abertura, máxima, mínima, fechamento. Isso aqui é o que ele vai trazer para você. Não tem o nome do ativo e não tem essas outras colunas aqui que são coisas que eu coloquei. Ok? Até aí, todo mundo me acompanhando, lindo, leve e solto. Tá? Lindo, leve e solto. Bom, o que acontece agora? Como é que eu vou determinar se um ativo é bom ou não é bom para operar? Aí volta aquela pergunta: day trade ou não é day trade? Uma coisa que as pessoas não reconhecem e deveriam reconhecer é que o risco, ele é proporcional ao tipo de retorno que você deseja obter. Então, se você deseja obter um retorno X, você vai ter que correr um risco Y. Eles não são iguais os números. Você vai ter que correr um risco Y relativo a este mesmo tipo de retorno,
sem o que você não tem a menor chance de conseguir o tal retorno X. Para cada um tipo de retorno que você almeja, haverá um proporcional. Proporcional não é a expressão correta. Um correspondente, essa é a palavra correta. Um correspondente risco que você vai ter que correr. Ele não é necessariamente proporcional em termos de 1 para 2, 2 para 1, não é assim. Tá? Mas ele é correspondente. Ora, e onde está isso? Como é que a gente pode medir isso? Como é que a gente pode saber isso? A métrica utilizada pelo mercado para reconhecer risco se chama variância. Tá? Variância, está aqui na tela. Tá? Depois eu vou chegar nela. Mas antes da gente chegar na variância, você tem que fazer o que se chama de um differencing. Tá? Você tem que ajustar. Por quê? A Petro vale R$ 33, fechou agora, sexta-feira. Isso aqui é um semanal, tá? Fechou a semana, R$ 33,85. A Prio, desculpa, a Prio. A Petro fechou a R$ 37,72. Os preços até que estão relativamente próximos agora, mas há muitas épocas em que esses preços são muito diferentes. A Petro podia estar a 40 e aqui podia estar a 10. Não tem nenhuma surpresa nisso. Há quantos ativos que a gente opera que são assim, né? E a gente quer fazer mesmo assim a comparação entre eles. Para poder que esses números sejam comparáveis, a gente faz esse tipo de manobra estatística, vamos dizer assim, em que eu pego aqui a variação. Não é variância, é variação. Eu estou utilizando a fórmula logarítmica, eu sei que vocês não estão vendo aqui em cima, tá? Mas acreditem que essa é a fórmula logarítmica. Mas poderia, por quê? Porque essa é a questão dos juros compostos, dos juros contínuos, é uma outra questão que eu já expliquei em alguns vídeos, não vou entrar nesse mérito, mas é uma das múltiplas formas que você tem de fazer a diferenciação, esse tipo de apuramento estatístico que eu estou querendo aqui. Muito bem, peguei, agora eu tenho a variação dia a dia de cada uma das duas ações. Isso aqui está em números absolutos, mas eu posso botar isso aqui em percentual, para ficar um número mais reconhecível. Tá? Então, quando você pega. Isso aqui é semanal, lembre-se, tem uns números grandes, porque é uma semana inteira. Né? Então, as variações podem ser mesmo grandes, 10%, 8%, são números grandes. Bom, no que isso aqui importa? Tá, eu estou olhando o semanal. Por quê? Porque isso é uma conversa, inicialmente a gente vai falar sobre position. Ora, qual o alvo que eu tenho que almejar? O que eu devo buscar? Se eu não sei o que eu posso buscar, como eu vou saber qual ativo eu quero escolher? Vamos dizer o seguinte: eu quero operar um ativo e esse ativo eu quero que ele oscile muito. Por quê? Porque quanto mais ele oscilar, maior a chance de eu pegar uma quantidade grande de pontos, ou de centavos, ou de reais. Verdade. Porém, lembre-se que ele oscila na sua direção, qualquer uma das duas, comprado ou vendido, mas ele também oscila aquela quantidade na direção contrária a você. Então, o seu risco ele também é proporcional a essa quantidade de variação que o ativo faz. Então, se você conseguir determinar qual é a variância da variação, você vai compreender se o ativo ele é mais ou menos arriscado em relação ao outro. E aí você vai comparar a variância. O número por si só ele não é tão importante. O importante é a comparação entre os dois números dos dois ativos. No caso, eu escolhi Petro e Prio porque eu gosto dessa escolha, acho que é uma escolha lógica de comparação. Poderia ter escolhido Petro e Vale, só que elas são de setores tão diferentes que muitas vezes não faz tanto sentido a gente comparar, não fica tão clara a utilidade disso. Bom, feita a variância de Prio, aqui eu fiz a variância de 252 semanas de Prio. É tempo pra cacete. Tá? Vocês podem pegar que uma média de 200 é muito tempo. Tá? 252 semanas, só para vocês terem uma ideia. Um ano tem 52 semanas. São basicamente 5 anos. Então, aqui nos últimos 5 anos, Prio, de uma forma geral, variou o dobro do que Petro variou. Portanto, ele é um ativo com pelo menos o dobro do risco. Pelo menos o dobro do risco. Ora, mas também com a possibilidade do dobro do retorno. Por conta daquilo que eu falei antes. Pelo nível de variância, você consegue determinar se o ativo é muito mais volátil. Sendo mais volátil, ele te oferece mais risco, sim, mas um potencial retorno também superior. Aí nós vamos colocar, você é um trader agressivo ou você é um trader mais conservador?
Se você for um trader mais agressivo e que busca números maiores, mas aceita riscos maiores, operar prio vai fazer sentido para você. Se você for um trader um pouco mais conservador e que não aceita riscos muito grandes, você não quer correr riscos muito grandes, porque oscilações muito grandes podem levar à falência. Tá? É importante compreender que essa oscilação leva a um drawdown. Então, digamos que eu tenha 100 mil reais aplicados. Eu uso esse número porque é um número redondo, fácil de calcular. E eu tomo 50% de drawdown, o que pode acontecer com qualquer um que tenha uma variação muito grande no seu patrimônio, você cai de 100 mil para 50 mil. Beleza. Vamos botar aqui. Eu tenho 100 mil dinheiros, né? Cadê? Dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. 100 mil. Agora eu tomo 50% de prejuízo. Igual a isso vezes 0,5, 50%. Perdi, agora estou com 50 mil reais. Tá bom. Daqui para cá, eu caí 50%. Daqui para voltar para 100 mil, eu não tenho que subir 100%. Desculpa, eu não tenho que subir 50%. Se eu subir só 50%, foi o que eu perdi, eu tenho que pegar isso vezes 50%. Eu não chego lá. Eu chego a 75. É um mais. Mais um. Vamos lá, Excel. Entenda que a fórmula tem um parêntese ali, meu filho. Tem um parêntese, né? Pronto. Tá feio. Porra. Qual é o teu problema? Hum, parêntese está no lugar errado. Igual a isso mais isso vezes 0,5. Ah, bom. Não sei o que eu estava fazendo de errado, mas... Então, se eu subir só 50%, eu saio daqui para esse número. Não voltei para os 100 mil que eu tinha. Para eu voltar para os 100 mil que eu tinha, eu tenho que fazer os 50 mil que eu tinha, mais o isso vezes 2. E obviamente que ele vai botar a conta errada. Cadê? Por que não clicou aqui? Vezes 100%. Vezes não é vezes 2, é vezes 1. Vezes 100%. Vezes 1. Ou seja, para eu sair daqui para cá, eu tenho que subir 100%. Eu tenho que ganhar de volta 100%. Porque se eu ganhar a mesma coisa que eu perdi, os 50, eu volto só para cá. Logo, o drawdown que você pode absorver pode ser tão alto, tão elevado que você não tenha capacidade mais de voltar, porque imagina que isso aqui não tenha sido 50 mil, tenha sido um valor maior, você caiu, perdeu 80 mil. Você para voltar para 100 mil, você tem que subir 400%. Muito difícil de acontecer. Então, quando você aceita um risco maior, você corre um risco de drawdown maior. E é aí que está a nossa conversa. Se você é um cara mais conservador, você vai operar Petro ao invés de Prio, porque ela te dá um retorno menor? Sim, mas em compensação ela tem um risco menor para você correr. Então, aí o que a gente pensa? Bom, só isso aqui? Não, não é só isso. Esse é um princípio, a gente vai pensar nisso. Mas isso aqui é naquelas 252 semanas. É muita semana. Tá? É muita semana. O que mais que eu fiz aqui? Ao invés de fazer as 252 semanas, eu peguei a variância e calculei ela só nas últimas 10 semanas. Um trade de position, ele muitas vezes vai durar 2 meses, né? 20 e tantos dias. Dificilmente ele vai passar de 3 meses. Então, eu botei 10 semanas, porque é um número razoável para quem alguém está pensando em position, poder ver qual a variância que ele vai ter nesse período. Né? Então, eu fiz aqui para 10 semanas, aqui para as 10 semanas seguintes. Não é sequencial, passaram 10 semanas, as próximas 10. Não. Sai uma, entra outra, sai uma. Mudando semana a semana. Tá bem? Fiz para Petro, desculpa, para Petro, para Prio. E aí que a gente compara. Recentemente, Petro e Prio estão com uma variância muito próxima. Nessa última semana. Mas essa não é a média das vezes. Como é que é a média das vezes? A média das vezes reflete isso aqui.
nos últimos milhares de semanas aqui que eu fiz a conta, milhares é exagero, mas muitas, a Petro sempre mantém uma variância média bastante abaixo da de Prio. Portanto, ela é um ativo por si só menos volátil. E menos volátil é bom. É bom, porque você corre menos riscos. Então a ideia era traduzir isso aqui de uma outra forma, né, para vocês. Além disso, mas essa é a única coisa? Não. Para escolher o ativo, vamos ver agora, eu estava fazendo no semanal, vamos fazer no diário. Muita gente vai operar isso no diário. Vamos copiar Petro no diário. Ó, cliquei com o botão direito, copiar para Excel, vem para Excel, vem aqui em Petro, ó, data, essa aqui é a parte da Petro, bota aqui, ó, vê? Pronto, ele mudou isso aqui tudo para o diário. Agora isso aqui descaceta tudo, porque eu ainda não mudei a da Prio. Vamos lá. Prio para o diário. Copio tudo para Excel e boto aqui. Então agora, todas essas contas não são mais feitas no semanal, são feitas no diário. Tá? 252 252 períodos no diário equivale a um ano. Então agora nós temos aqui um ano de Petro e nós podemos comparar um ano de Petro com um ano de Prio. Observe que ela mantém a proporção de mais ou menos o dobro da variância. Portanto, o dobro do risco. Aqui, ó, quando a gente faz o cálculo, isso aqui, ó, agora já não são mais 10 semanas, são 10 dias. Então, se você vai fazer swing trade em Petro ou em Prio, você pode olhar aqui agora. Será que elas mudaram? O que no semanal era muito, no diário já não é muito. Observa que elas têm um número já próximo. Quando você vai semana, cada 10 dias, né? No período de 10 dias, que é o período de um swing trade, você vai entrar, vai ficar ali 5 dias, 4 dias, talvez um pouquinho mais, mas dificilmente vai dar mais que 10 dias, porque 10 dias são 2 semanas. Você já observa que o risco já é muito próximo. Então, para swing trade, trades relativamente curtos, Petro não é muito melhor do que Prio em termos de risco. As duas se equivalem. Olha que interessante isso, hein, Campos? É verdade, é. Tal. Mas no último isso aqui nessas últimas semanas todas, tá? Aqui vai da data do dia 4, que é dia 21, né? Até o 54. 54 tá aqui, até agosto. Então, de agosto para cá, Petro e Prio estão se equivalendo. Então, em termos de risco, nesse período, do dia 10 de agosto para cá, elas estão bastante equivalentes em termos de risco. Vale a pena operar qualquer uma das duas. Porque elas também vão estar muito equivalentes em termos de retorno. Estão entendendo como é que é a ideia disso aqui? Tá? Agora vamos pensar assim, poxa, mas eu não quero operar nenhuma nem outra no swing trade, eu quero operar no day trade. Então a gente vai fazer aqui, ó, nos 15 minutos. 15 minutos é um time frame razoável para operação de intraday. Copiamos para Excel, essa é a Prio. Então a gente bota aqui, ó, Prio. Tá? Agora vamos fazer Petro. 15 minutos também. Estão observando enquanto isso que boa parte daquilo que se faz no mercado tem a ver com estatística? Muito do conhecimento que vocês precisam para operar os ativos implica em estudá-los minuciosamente e ter algum conhecimento de estatística. Não é um absurdo. Nós não estamos falando de uma coisa que você tem que saber assim, porra, pra cacete de estatística, fazer um curso de estatística. Não, esses são conceitos bastante básicos de estatística para poder o cara trabalhar. Tá bem? Então, para o cara poder trabalhar. São conhecimentos relativamente básicos. Não estou entendendo aqui porque que deu 0. 0? Por que deu 0? Vamos ver aqui o que tem de errado. Pois é, não tinha nada errado com a fórmula. Tinha errado com a formatação da célula. Tá vendo que aqui, como eu estou falando de 15 minutos, a variância é muito, muito pequenininha. Estava só com 2 casas decimais, ficava tudo com 0. Agora eu estou com casas decimais suficientes para aparecer a variância num período tão curto como os 15 minutos. Se a gente olhar aqui
nos 256 períodos de 15 minutos, tá? Você observa que a variância da Prio volta a ser bastante superior do que a da Petro. A mesma coisa aqui embaixo, tá? Variância. Quando eu boto aqui já em períodos de 10 períodos, cara, de 15 minutos é muito pouco. 10 períodos de 15 minutos é muito pouco. Vamos botar aqui em, vamos dizer, 30 períodos. 30 períodos. 30 períodos do lado de cá também. E agora vamos botar todo mundo com 30 períodos. Assim, ó. Só até aqui. Só até aqui. Pronto. Então agora nós temos 30 períodos. Ao invés de ser 10 períodos, no intraday 10 períodos é muito pouco, de 15 minutos, a gente tem um pouco mais. Observa que a Petro, ultimamente, nesses períodos aqui, a Petro está até mais intensa do que a Prio. Você faz a média das variâncias. Mas nos últimos 256 períodos, ela tem um pouquinho menos. Um pouquinho menos de variância. Então, Prio tende a ser um ativo mais interessante para operar no intraday e menos interessante para operar no swing trade ou no position. Por conta, o que um intraday quer? Um operador intraday, ele quer muita oscilação. Ele precisa dessa muita oscilação, porque a variância, até o número aqui tinha sumido, tá? Estava em zero. O cara precisa que essa variação seja razoável. Senão ele não capta nada. Ele precisa captar uma parte desse valor, é muito pouco. Enquanto que no swing trade e no position, não, o cara tem um espaço muito maior, ele tem um intervalo de tempo muito maior. Então muda profundamente a análise que você tem que fazer se você estiver olhando um day trader, um swing trader. Isso muda. Muda radicalmente o que você vai ver. Um outro dado que eu acho importante, e que as pessoas tendem a não valorizar, mas eu valorizo bastante, é o seguinte. Quais ativos você sequer vai começar a comparar? Porque ali eu estou comparando dois. E aí já fica mais simples. Já tem dois para comparar, não tenho trocentos, né, como tem na bolsa. Qual um critério que você deve, na minha opinião, observar para sequer botar nisso aqui para comparar? Que é o volume. Tá? É o volume. Você vem aqui, bota aqui grade de cotações no Profit, clica em volume. Aí ele vai ordenar de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu quero os maiores volumes para os menores. E eu quero que o ativo tenha um volume de no mínimo, não opero ativos que tenham menos do que uns 50 milhões de reais em negócio por dia. Se não tiver, eu nem olho para o ativo. Então você vai descer aqui e vai obter. Você pode escolher 50, 100. Você pode achar que 100 é um número melhor para você. Já te dá um número de ativos bastante bom. Tá? Ou você pode achar que 50 é um número muito conservador da minha parte. Você fala, não, com 20 eu já estou satisfeito. Aí você vai escolher aqui. E daqui para cima, são ativos que você tem como operar, que você poderá escolher operar. Você pega esses ativos, bota numa planilha, como essa, analisa todos eles, vê quais têm as maiores variâncias no intraday, portanto, maiores volumes e maiores variâncias no intraday, bons para operação intraday. Swing trade position, se eles tiverem uma variância muito grande, não são bons. É melhor escolher o que tem a variância menor e o maior volume. Então, quanto maior o volume, melhor. Para swing trade e position, quanto menor a variância, melhor. Captaram? E aí, em termos de alvo, também, isso aqui ajuda também em termos de alvo. Se você voltar lá no que eu estava com o número de position, você vai ver que aqui tinha um número que estava assim, aqui, especialmente no desvio padrão, dava assim, 9%. Tá? Um dava 9, outro dava 5, uma coisa assim. E aí você vai olhar que isso aqui é o desvio padrão, já não é a variância. O desvio padrão, na verdade, é a raiz quadrada da variância. Mas não vamos entrar nesses méritos. Olha o desvio padrão. E aí você vai pensar assim, poxa, o que eu posso esperar? O que eu posso esperar que o ativo faça dentro da sua normalidade, sem esperar que aconteça uma notícia, um negócio que dê aquelas oscilações malucas? Não. Dentro do dia a dia. O que eu posso esperar do ativo naquele time frame que eu estou analisando? Olha, se eu estou analisando em termos de position, eu vou analisar mais ou menos um ano. O que ele fez de desvio padrão? Ah, um ano é muito, Campos. Eu quero ver os últimos, sei lá, 2 meses. Você bota ali 2 meses.
Tá? Ao invés de 256 aqui, você vai botar 40. E aí você vai falar, bom, nos últimos 40 dias, você vai ter aqui um desvio padrão. Ora, esse desvio padrão é uma estatística do que o ativo oscilou nesse período que você escolheu. No caso aqui, a gente está falando de 40 dias. Show de bola. Se você falar, bom, eu vou botar um alvo depois desse número. Imagina que aqui o número tivesse sido 5%. Aí eu vou botar um alvo de 10%. Cara, sua chance de acertar é mínima. Porque o desvio padrão dele é 5. Ele tem a possibilidade de oscilar 5? Sim, tem a possibilidade de oscilar 5. Ele pode oscilar 10? Pode, mas vai ser muito incomum. 5 é muito longe, 10 é muito longe de 5. Se você chegar aqui e botar, vou botar aqui 4, vamos dizer que o desvio padrão dele seja 4, e eu quero botar o meu alvo em 5. É razoável que ele chegue lá. Eu botaria justo nesse número, mas é razoável. Mas eu não posso esperar que um ativo que tem um desvio padrão de 4 oscile usualmente, normalmente, e eu quero pegar esses movimentos normais, 10%. Não vai pegar. Vai ser incomum. Você vai ter uma porção de trades que você vai fazer que não vão dar alvo. Possivelmente vai dar um valor menor, porque o ativo vai, você tem talvez um trailing stop, alguma coisa assim, e você perde dinheiro, ou então vai no teu stop e você se lasca. A outra coisa, eu não posso colocar o stop menor do que esse número. Então, vamos fazer de novo aqui. Vamos voltar no. Sai aqui, você, e volta aqui no diário. Vou voltar com os dados do diário, tá? Petro no diário. Eu devia ter falado isso naquela hora, mas não falei. E eu não vou editar o vídeo. Não tenho o menor saco de editar vídeo. Então eu vou botar ele aqui mesmo. Pronto. A gente vai. O vídeo fica maior, mas faz parte da vida. Diário. Ah. Copy para o Excel. Eu estou voltando com os dados, tá bem? Voltando com os dados, nós temos o seguinte. Deixa eu tirar esse número daqui. Isso aqui é um ano, tá? A variância de um ano. Observa que a variância de Prio é praticamente o dobro da variância de Petro. E isso aqui é o desvio padrão dela no último um ano. Ora, se eu tenho no último um ano um desvio padrão de 3,3%, é pouco razoável que eu coloque um alvo de 7% ou 8%. Não é razoável, porque ela oscila como desvio padrão da média que ela tem, 3,3%. Então, você não vai querer botar alvos lá em cima. E ao mesmo tempo, se eu botar um stop menor do que isso, na simples oscilação do ativo natural, o ativo, se vocês olharem, eles não sobem em linha reta. Nenhum ativo anda em linha reta, gente. Ele fica, vai lá, vai lá, vai. Mesmo que ele tenha uma tendência de alta, ele faz assim, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, antes de chegar lá em cima. Esse vai e vem, se você tiver um stop curto, abaixo desse número, corre a chance dele fazer isso, e isso pega o teu stop, acabou, você tomou stop e o ativo vai lá em cima. Então é muito importante vocês trabalharem com esses números, terem esses números na cabeça, para alvo, para stop, tá? Ah, vamos botar então nos 40 dias que eu mencionei aqui, não quero mais um ano, quero 40 dias. Então, 44, tira aqui, isso. Tô refazendo a conta aqui em cima para 44. Desculpa, para 40 dias. E aqui vai ser de 40 dias também. Pronto. Ora, nos últimos 40 dias, Petro e Pri, como a gente já tinha visto, Petro e Pri estão se comportando mais ou menos do mesmo jeito. Esse é o desvio padrão dos últimos 40 dias. Se você botar um stop mais curto do que isso, ou um alvo muito mais longo do que isso, você vai se enrolar para conseguir se atingir. Tá? Ah, mas eu vou fazer um trade para 2, 3 dias. Tá aqui, ó, números razoáveis. Por isso, quando eu vejo o pessoal botar, eu vou botar um alvo de 8% para position, show de bola. Para swing trade, alvos curtos, não, você não vai se dar bem com isso, você vai se dar mal. Porque a chance de pegar é pequena. Ah, mas se você olhar aqui, Campos, o ativo, Petro, ó, ela faz movimentos muito bruscos, olha, isso aqui, ó. Ela pode pegar o meu alvo. Mas também na oscilação ela pode pegar seu stop. Obtenha do ativo números razoáveis.
obtenha do ativo números razoáveis. Ah, então eu trabalho com 2 desvios padrões. Você tem essa opção, tá? Vou trabalhar com 2 desvios padrões. Então eu vou trabalhar com um alvo de 5,2%. Isso aqui. Isso vezes 2. Eu vou trabalhar com um alvo de 5,2 e um stop de 5,2. Ou um alvo de 5,21 e um stop de 2,61. Agora eu estou trabalhando com um alvo de 2 para 1. Beleza, é bem razoável. Você tem um stop com uma distância boa e segura e um alvo em que você tem uma probabilidade razoável de ser atingido. Esse é melhor. Sua chance aqui é enorme. Sua chance aqui é menor. Por isso que uma vez eu falei aí num vídeo sobre taxa de acerto. Quanto maior distante está o seu alvo, menor é a sua taxa de acerto. Maior é o seu payoff. Sempre o trade-off disso. Então, aí o cara vai trabalhar com essa possibilidade, que é isso por 2. Beleza? Show de bola. Mas por que você escolheu esse número? Ah, escolhi porque eu chutei. Ah, eu olhei assim na tela e eu acho que aquele número é bom. Pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Tá? Não faz isso não. Estude o ativo que você opera. Estudem os ativos. Entendam isso aqui. Se vocês não estudarem isso, não tiverem isso aqui em mente, a coisa vira chute. Você olha para cá e fala assim, ah, onde que eu vou botar o alvo? Ah, vou botar o alvo aqui, ó. Por quê? Ah, aí o cara vem aqui, traça um fibo, traça uma reta, bota um não sei o que e tal. Ah, dá ou não dá, tá? Mas aí a reta, vamos dizer que a reta passa aqui em cima, ó, 47. O cara fala, vou botar lá, por quê? Porque passa uma reta aqui, sei lá qual é o motivo que o cara fez. Ou tem um fibo que vai lá. Aí você olha a estatística do papel, fala assim, pô, cara, a tua chance de atingir aquele alvo em um tempo razoável, ela é assim, ridiculamente pequena. Pode acontecer. Você pode ser aquele sortudo que naquele trade atingiu o seu alvo. Show de bola. Não deixe isso para sorte. Opere com conhecimento. O conhecimento está aí, ó. Isso aqui não é nada difícil de fazer, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês como é que faz. Tudo muito simples. Aqui para 2 ativos, você pode fazer isso para 100, 200, quanto você quiser. Tem uma planilha, fica muito mais complicada, né? Mas tudo bem. É uma questão de você fazer e atualizando ali, dar uma olhada. Porque também você não precisa atualizar isso aqui todo dia, né? Você vai atualizar isso aqui uma vez por semana, 2. Porque esses números não mudam tanto assim. Tá? Raramente, a não ser que tenha um crash, uma coisa assim. Mas de uma forma geral, eles se mantêm relativamente estáveis por um longo período. Bom, tá aí uma dica. Talvez valha a pena vocês aprenderem essa forma de olhar o mercado. Nada complicada, nada difícil, que só exige um mínimo de conhecimentozinho básico, muito básico de estatística, para vocês poderem trabalhar coisas úteis, realmente úteis no seu dia a dia. Tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.